E aí, pessoal, muito boa noite! Nós estamos aqui mais uma vez fazendo a nossa live do JQV. E eu tenho certeza que hoje também vai ser uma bênção, pessoal. Ontem foi uma bênção, Deus abençoou bastante. A gente conversou muito sobre o primeiro capítulo de Atos. A gente conversou muito sobre diversos assuntos, diversas reflexões que esse primeiro capítulo de Atos traz para nós. E hoje vai ser muito abençoado também. Nós falaremos sobre o segundo capítulo de Atos. Atos capítulo 2, nesse segundo dia de live. E eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser maravilhoso. A galera já está começando a entrar aí. Maico, Antônio. E aí, cara, beleza? Boa noite. Minha mãe já entrou também. Luzinha Andrade. Luiz Silvas também já está na área, comparecendo. O Neive também. Neive Isaac. E aí, cara, beleza? A Alessandra Cristina também acabou de entrar. Deixa eu só colocar aqui um comentário fixado na live também. Beleza, consegui fixar o comentário aqui, pessoal. Coisa boa. Então, gente, boa noite. Para quem está entrando aí, boa noite, Fernanda. Boa noite, Dani Marques. Boa noite, Lucas Chiori. E aí, pessoal, como é que foi o culto na igreja de vocês? Hoje, quarta-feira, dia da Sagrada Família. Tenho certeza que Deus usou os pastores aí para poder trazer uma palavra abençoada, os pastores de cada igreja. E glória a Deus por isso. Então, pessoal, hoje é o nosso segundo dia de live e eu particularmente estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Atos capítulo 2. Então, pessoal, já vai abrindo aí na sua Bíblia, vai abrindo aí na sua casa. Você que está no trabalho, você que por acaso está no hospital. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo nosso que acompanhou uma live no hospital e eu fiquei muito feliz por ele estar acompanhando, foi muito abençoado também na live. E você que está acompanhando de casa, você que está voltando da igreja, você que está no seu trabalho, você que está voltando do trabalho, se concentre aí nessa live, usa essa live de podcast, que eu tenho certeza que Deus vai iluminar seu coração, vai iluminar sua vida, vai iluminar seu entendimento, para que eu e você possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Então, gente, repetindo aqui, mais uma vez o que eu disse no começo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez nessa noite, e mais uma noite, né, melhor dizendo, dessa vez para poder falar sobre o segundo capítulo de Atos. Então, todo mundo já abriu aí, Atos capítulo 2, versículo 1, como vocês sabem, como vocês conhecem, Atos, pessoal, é um livro que contou a trajetória dos apóstolos depois da ressurreição do nosso Jesus, da ressurreição de Cristo. E em Atos capítulo 2 é uma passagem muito conhecida, porque relata muito sobre a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam lá, aquelas pessoas que se juntaram, que eram mais ou menos 120, que foi o que a gente leu ontem, né, em Atos capítulo 1. E todas aquelas pessoas receberam o Espírito Santo de uma forma na qual todas elas começaram a falar várias línguas diferentes, e ao mesmo tempo que eram línguas diferentes, todos eles entendiam, independentemente do lugar de onde eles vieram. Porque a Páscoa é uma data que reúne muita gente, reunia muita gente lá em Jerusalém. Não sei se vocês sabem, com certeza, muitos aqui conhecem, mas sempre tem alguém chegando pela primeira vez. Mas a Páscoa era uma data comemorada, ainda é uma data comemorada pelos judeus, na qual eles comemoram o êxodo, a saída do Egito para a Canaã, que é a terra prometida. Êxodo significa saída. E a Páscoa, ela foi uma data criada, entre aspas, por Deus, para que esse povo comemorasse a saída do Egito até Canaã. E aí os judeus iam até Jerusalém para poder oferecer um sacrifício ao Senhor, oferecer um sacrifício a Deus. E Jesus, ele foi morto na Páscoa. Foi morto e ressuscitou na mesma época de Páscoa que aquele povo comemorava. Então, poucos dias depois ali, que Jesus morreu e ressuscitou, ainda tinha muitos judeus de muitos lugares espalhados, né, em Jerusalém. Então tinha muita gente ali que
era de vários lugares ali que não eram daquela redondeza. E por que isso é importante? A gente vai ler aqui agora. Presta atenção nessa parte, pessoal. Tinha muita gente ali não pertencia àquela região. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, pessoal. Eu vou começar a ler aqui e vai ser bênção. Olha aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Ou seja, a galera ficou perplexa, ficou todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Bom, pessoal, a primeira reflexão que a gente tem aqui desse texto é que o Espírito Santo marcou uma nova era. Todo lugar que o Espírito Santo entra, ele marca uma nova era. Ele marca um novo começo. Ele marca um novo início. E às vezes você está precisando de um novo início. Você está precisando de um recomeço. Você está precisando que as coisas resetem do zero na sua vida. Por isso, o primeiro convite que eu faço para você é que você busque o Espírito Santo. Deus, ele quer ser encontrado. Ele quer o seu coração. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta se abre. Então, com certeza, se você buscar o Senhor, ele não só vai te ouvir, mas ele também vai te responder, te dando o Espírito Santo. E você vai ser capacitado para fazer toda a obra. O Espírito Santo aqui nessa passagem, ele marcou uma nova era, pessoal. Ele marcou um novo início, um novo começo. E essa manifestação do Espírito Santo em línguas, que é uma coisa que é muito relatada, principalmente para nós que somos pentecostais, como um principal marco de um batismo no Espírito Santo. E realmente, uma pessoa que fala no Espírito Santo, ela é certificada de que ela tem de que ela fala em línguas, melhor dizendo, ela tem o selo ali, né, de que ela realmente tem um batismo no Espírito Santo. Mas esse não é o único requisito, pessoal. Esse não é o único requisito. Então, se você não fala em línguas, não fica triste. Se você aceitou Jesus e foi batizado e confessa Jesus no seu coração, confessa Jesus na sua vida, não precisa você ficar com medo achando que você não tem o Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia diz que não tem como um espírito contrário de Deus confessar a Deus, confessar o Espírito. Então, se você confessa a Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você crê que Deus é o maior, que Deus é o maioral, que Jesus é o seu Senhor, e você vive dessa forma, fica tranquilo, você tem o Espírito Santo. Você só não recebeu o dom de falar em outras línguas. Na verdade, a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5:22. A Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo não é o falar em línguas, mas é o amor. O maior fruto do Espírito Santo não é o falar em línguas, pessoal, mas é o amor. E aqui eu não estou invalidando o fato de você falar em línguas ou não. Na verdade, falar em línguas é muito importante, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele renova o seu próprio espírito, ele renova o seu próprio ser. E vocês concordam comigo que não tem ninguém melhor do que Deus? Não tem ninguém melhor e maior, mais inteligente do que o Senhor? E toda vez que eu oro em línguas, quem está orando não sou eu, mas é o Espírito Santo que está dentro de mim, que está orando por mim, que está intercedendo por mim, por meio daqueles gemidos, por meio daquelas palavras que eu não entendo. Então, toda vez que eu falo em línguas, é o Espírito Santo que está orando por mim. O Espírito Santo que habita em mim está orando por mim. Vocês concordam comigo
que Deus é o maioral, que Deus é o todo-poderoso, que Deus é grande. Então quem é melhor do que o Senhor para orar por nós? Quem é melhor do que Jesus, que é o nosso próprio intercessor, o único intercessor, para poder orar pela nossa vida? Ele é o maioral. Então, se você não fala em línguas, fica tranquilo, você tem o Espírito Santo. Mas você deveria buscar mais para que você pudesse ter esse dom. Você tem que buscar mais, na verdade, para que você fale em outras línguas. Porque assim você vai conseguir desfrutar, viver mais ainda a bondade de Deus na sua vida. E você vai ter o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus intercedendo por você. E isso é muito poderoso, pessoal. Isso é incrível, na verdade. É o próprio Espírito de Deus intercedendo por nós. E esses apóstolos que estavam lá, toda aquela multidão que foi batizada no Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Eles tiveram esse batismo. E uma coisa que é muito importante da gente ressaltar é que toda aquela galera que não era de Jerusalém, eles entendiam o que estava sendo dito. Eles compreendiam o que estava sendo falado. Ou seja, toda vez que eu tenho o Espírito Santo, Deus me dá a ousadia e também a capacidade de falar e ser entendido. Isso é muito forte, pessoal. Isso que é muito poderoso. É muito poderoso. Toda vez que você recebe o Espírito de Deus, toda vez que você fala segundo o Espírito Santo, você não é só ouvido, mas você é compreendido. E você também é tomado por um espírito de ousadia, que é uma coisa que eu vou mencionar aqui na nossa próxima lição. A primeira lição, pessoal. Primeira lição dessa live. O Espírito Santo faz com que eu possa falar de uma forma com que todos entendam. E muitas vezes nós somos incompreendidos por pessoas que estão do nosso lado, por pessoas que estão à nossa volta. Você jovem que está acompanhando essa live aí, às vezes você é incompreendido na sua faculdade. Às vezes você é incompreendido no seu trabalho. Às vezes você é incompreendido na sua escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar a Deus. Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria e Deus vai fazer com que você fale de um jeito que todas as pessoas entendam. Você vai falar de um jeito que as pessoas vão compreender aquilo que você está falando, na medida que o Espírito Santo vai te usar, na medida com que o Senhor vai tocar o seu coração. Às vezes você prega, e nenhuma pessoa se converte, e nenhuma pessoa presta atenção na sua mensagem. Talvez você precise não estudar mais, mas você precisa buscar mais a Deus. A letra, por vezes, ela vai te matar. Ela vai te matar, mano. Mas a palavra, o Espírito Santo, eles vão trazer vida para o seu coração. Vão trazer vida para a sua caminhada. E eu tenho certeza que você quer vida. Você não quer morte. Você não quer andar solitário, você não quer andar sozinho. Nem eu quero andar sozinho. Ninguém gosta de andar sozinho. E o Espírito Santo está aqui para poder nos ajudar. Primeiro ponto dessa live, pessoal. O Espírito Santo faz com que eu consiga falar de uma forma com que todos entendam. E o autor desse livro, o livro de Atos, como a gente conversou ontem bastante, foi o Lucas, pessoal. Só recapitulando aí para quem não estava presente ontem, o Lucas não era um discípulo de Jesus não, pessoal. Nem o Marcos e nem o Lucas. Os dois não eram discípulos de Jesus, mas eles eram discípulos do apóstolo Paulo. Eles eram discípulos dos discípulos. Eles foram agregados ali naquela galera. E por isso eles tiveram acesso a todas as informações e conseguiram escrever os evangelhos. Tem o evangelho de Marcos, que é o evangelho mais resumido que tem dos 4, e o evangelho de Lucas. O Lucas era um cara mais inteligente, era um cara mais sábio, era um cara que, segundo a Bíblia, era médico, ele era um cara letrado, um cara que sabia ler, sabia escrever muito bem, conhecia muita gente, tinha muito contato, então ele conseguiu reunir mais informações. O livro dele é um dos mais completos, fazendo referência aos 4 evangelhos, né? O livro dele é um dos mais completos. E o Lucas, pessoal, ele escreveu esse livro. E ele destacou aqui, na sua escrita, que tinham pessoas de todos os lugares. Tinha a galera da Mesopotâmia, tinha a galera da Judéia, tinha a galera da Ásia, tinha o pessoal da Arábia. E todos eles conseguiram ouvir e entender a mensagem que estava sendo dita naquele lugar. Todos eles conseguiram compreender a mensagem que estava sendo passada naquele lugar. Porque quem estava falando ali não eram as pessoas, mas era o próprio Espírito de Deus. Era o Espírito Santo que estava falando no coração
daquelas pessoas. Pessoal, isso aqui é poderoso demais. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus de uma forma com que a gente tenha essa inteligência, com que nós tenhamos essa sabedoria. Às vezes a gente quer fazer tudo na força do nosso braço. Não, eu vou lá e eu vou falar. Não, eu vou lá e vai resolver. Não, é porque eu sou o líder, então as pessoas vão me ouvir. Não, é porque não sei o que lá, as pessoas têm que me respeitar. E não é assim, pessoal. Não é assim. Não é porque você é o líder que as pessoas têm a obrigação de te respeitar. Não é assim que a banda toca. Se você não for amigo das pessoas, as pessoas não vão te respeitar de nenhuma forma. Se você não for amigo das pessoas, você não vai conseguir contar com elas. Se você não for amigo daqueles que você lidera, dos jovens da sua igreja, você não vai conseguir contar com ninguém. Você tem que ser amigo das pessoas. Você tem que ser bom de relacionamento, que é uma coisa que a gente vai falar aqui também nessa live. Os discípulos eram bons de relacionamento. E eu tô até com a língua coçando aqui para poder adiantar, pessoal, porque eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Vou só dar uma pincelada para vocês aqui. Pessoal, lá no final do capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala que os discípulos iam de cidade em cidade e eles caíam na graça de todo o povo. Pessoal, isso aqui é poderosíssimo. Os discípulos caíam na graça de todo o povo. O que isso significa? Que eles eram ótimos de relacionamento. O Espírito Santo também abria a porta para eles. O Espírito Santo abria a porta para eles, com certeza. Mas eles eram ótimos de relacionamento. Eles andavam de cidade em cidade. E a Bíblia fala que muitos foram acrescentados ao Senhor. Muitos foram acrescentados. Aquela galera era boa de relacionamento. Aquela galera chegava em qualquer cidade, em qualquer lugar, e todo mundo ficava falando: não, você viu o Marcos, cara? Caramba, o Marcos lá, o discípulo lá do Paulo lá, o cara é top, hein? Ele veio aqui em casa, a gente cantou uns louvores, ele fez um culto aqui, muita gente aceitou Jesus. Caramba, que negócio bom, cara. Aí o pessoal ia em outra cidade e o pessoal começava a falar: ô, aquele João lá é abençoado, hein? Caramba, aquele João é top. Ele veio aqui em casa, comeu um pão de queijo. Só um exemplo, pessoal. Naquela época eu não tinha pão de queijo. Mas ele veio aqui em casa, comer um pão de queijo. Caramba, tomou um café. A gente trocou uma ideia muito boa sobre a Bíblia. Ele falou muita coisa da vida dele que fez sentido pra mim. Nossa, aquele cara é top. Identificação, pessoal. Identificação. Você precisa fazer com que as pessoas se identifiquem com você. Senão a sua mensagem não é pregada. Você pode ter a mensagem mais poderosa do mundo. Só que sem o Espírito Santo, sem identificação, se as pessoas não se identificarem com você, você não consegue pregar. Não consegue. Não consegue. As pessoas não vão te ouvir. Não vão. Tem até um cara no Instagram, se eu não estou enganado, o arroba dele é MC Joe. Quando acabar essa live aqui, cola lá no MC Joe lá. O Instagram do cara é muito hypado. Porque ele fala de um jeito parecendo meio malandro, sabe? Ele tem um cabelão todo de dread, assim. É um cara que só usa roupa de basqueteiro. Ele parece um malandrão, assim. Parece um cara nóia, assim, e tal. Mas ele é um cara que prega a palavra. Ele é um cara desenvolto. E ele fala meio malandrão, pá, nas gírias dele. E os vídeos dele dão milhares de visualizações. Milhões de visualizações, na real. O perfil dele do TikTok também é muito hypado. O perfil dele do Instagram é muito hypado. Porque muita galera, muita gente que não fala o idioma evangélico, entre aspas, se identifica com essa pessoa. Se identifica com aquele cara que não fala o crentez. E às vezes a gente está muito dentro da nossa bolha. Às vezes você está muito dentro da sua bolha. E você não consegue ganhar ninguém. E você não consegue fazer com que ninguém se identifique com você. E você dá ruim no trabalho. Aí você dá ruim na família. Aí você dá ruim nos relacionamentos. E os relacionamentos abrem portas importantes. A gente precisa ser bom de relacionamento. Buscar a Deus para ter o Espírito Santo. E assim a gente vai conseguir ser abençoado pelo Senhor. É muito forte aí. A Giovana já está comentando aí. É forte, pessoal. E é mesmo. Então, primeiro ponto dessa live aqui, pessoal. O Espírito Santo faz com que eu consiga falar com ousadia e de forma com que todos entendam. A gente falou muito sobre o apóstolo Pedro ontem, no sentido de que ele foi um cara que estudava muito a Bíblia, ele era um cara muito inteligente, e por causa dele, o Matias foi escolhido como discípulo no lugar do Judas. A gente leu lá. Se você não participou da live de ontem, quando acabar essa live aqui, cola no perfil aqui do JQV, vai ter a live de ontem. Se você passar ela mais pro final, você vai conseguir ver essa parte.
Ou se você não conseguir ver a live, abra a Bíblia, é muito mais fácil. Atos capítulo 1, no final do capítulo, você vai ver os discípulos escolhendo o outro discípulo que ficaria no lugar do Judas. E a Bíblia fala em Salmos que os discípulos deveriam escolher outra pessoa para poder estar no lugar do Judas, para ser um tesoureiro no lugar dele. E o Pedro, conhecendo disso, sabendo do que a palavra estava falando, sabendo da instrução que a palavra tinha dado a eles, ele foi lá, falou com todo mundo: ó, galera, vamos escolher aqui um discípulo novo, escolhe aí 2 homens aí que ele deu os requisitos dele. Um homem que andou com a gente, que conhece Jesus, que sabe da palavra, não sei o que lá, que é justo, e deu vários requisitos. E aí a Bíblia colocou duas pessoas, e uma delas se chamava Matias, que foi o escolhido, porque foi no sorteio, pessoal, foi na moeda. Eles sortearam qual dos 2 discípulos, qual daquelas pessoas iria ser escolhida para ficar no lugar do Judas, e assim essa pessoa foi escolhida. O Matias entrou no lugar dele. E onde eu quero chegar, pessoal? Isso só aconteceu porque o Pedro estudava. Isso só aconteceu porque o Pedro conhecia a palavra. E aqui o Pedro, ele também foi muito usado por Deus. A gente vai ver aqui no versículo 37 que o Pedro, ele faz uma referência muito louca, ele faz uma referência muito boa com o que aconteceu ali, que foi o batismo do Espírito Santo, com a promessa que Deus tinha dado para o profeta Joel. Com a promessa que Deus tinha dado para aquele profeta da época. E a gente vai ler isso aqui agora, pessoal. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Relembrando aqui o primeiro ponto da live, o Espírito Santo faz com que eu consiga falar com ousadia e de forma com que todos entendam. Então busque a Deus e você vai conseguir se fazer entendido. Deixa eu só beber uma água aqui. Marcelo entrou na live, Jaine também. Mavi, quanto tempo, hein, Mavi? E Mavi, você tá sumido, hein, rapaz? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa live aqui. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O segundo ponto da live, segunda reflexão que eu quero trazer aqui para nós: o Espírito Santo é para você, mano. O Espírito Santo é para você, mana. Você mulher, você menina, você jovem que está aqui na live. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Eu já vi muitos cristãos falando que o Espírito Santo não era para eles. Que o Espírito Santo não se manifestava na vida dele, em que ele não tinha um dom de falar em línguas, e que ele estava satisfeito com isso, que se Deus não quisesse dar, para ele estava tudo bem. E pessoal, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Deus, ele quer dar pra gente. Deus, ele quer dar esse dom pra gente. Deus, ele quer dar o Espírito Santo para nós. Da mesma forma como ele derramou o Espírito Santo naquela época, ele também quer derramar na sua vida. Ele também quer derramar na minha vida. E se você já tem o Espírito Santo, Deus, ele quer que você seja renovado todos os dias. A palavra fala lá em Romanos: transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua cabeça, do seu entendimento. E às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas que nós vemos todos os dias. Então, poxa, eu vou para a igreja todo domingo. Domingo eu já sei como é que vai ser o culto. Vai ter o irmão lá que vai abrir a reunião. Ele vai abrir a reunião, vai cantar 2, 3 músicas. Ele vai cantar uma espiritual, uma com palma, depois outra espiritual. Vai vir o pastor, vai trazer um tema de uma palavra. Ele vai pregar 30, 40 minutos, 1 hora no máximo.
depois ele vai fazer uma oração, vai pedir as ofertas e depois eu vou para casa, eu vou ficar na manhã. Quarta-feira a mesma coisa, vai vir um irmão, vai cantar 3 músicas e aí o pastor vai pregar, depois a gente vai orar pela família e todo mundo vai para casa. Sexta-feira a mesma coisa. E aí a gente fica acostumado. A gente começa a ver as coisas no natural. A gente começa a ver as coisas como se elas não fossem espirituais. Como se Deus não estivesse ali. Como se Deus não estivesse usando o seu pastor, um homem de Deus. Como se Deus não estivesse usando a sua pastora, que também é uma mulher de Deus. Como se Deus não estivesse usando aquele obreiro que está pregando. Aquele irmão que está ministrando no dia. Como se Deus não estivesse usando aquela pessoa que está lá. E nisso, Satanás rouba o nosso entendimento. E a primeira coisa que Satanás rouba é a sua alegria. É a sua satisfação. O seu contentamento. Contentamento. Deus ele quer dar para nós contentamento. Contentamento. Isso significa satisfação. A Bíblia diz assim: deleita-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Isso aqui é um versículo de teologia da prosperidade? Não. Não é um versículo de teologia da prosperidade. E por que não é? Porque o próprio Deus, ele mencionou para o povo escolhido, entre aspas, né, o povo escolhido, os judeus, no Velho Testamento, de que o povo deveria se voltar para ele. Deus queria ser o rei daquela população, pessoal. Deus queria ser o rei daquelas pessoas. E Deus falou isso, ó, se humilhe diante de mim, coloca o seu coração diante de mim, eu vou fazer o que vocês querem, mas se coloca diante de mim, crê no que eu estou falando, acredita em mim, cara, confia. Mas o povo de Deus era tão cabeça dura que queria um rei físico, uma pessoa. Aí Deus foi lá e deu o Saul para eles. O Saul deu ruim, teve que levantar o Davi. O Davi deu ruim em algumas coisas, e aí ele morreu, porque ele era um homem. Deus teve que levantar o Salomão. O Salomão entrou, deu ruim também, pessoal. Deus queria ser o rei daquele povo. Deus queria ser o Senhor daquela nação. Mas aquela nação não queria. Aquela nação não queria que o Senhor fosse o rei soberano. Então esse versículo coloca deleita-se da palavra do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Não é um versículo sobre teologia da prosperidade, mas é um versículo que mostra que Deus ele quer o seu coração para que ele possa compreender você, para que ele possa ter você, para que ele possa te colocar num processo e assim você venha aprender mais sobre as coisas que você precisa melhorar, sobre as coisas que você precisa aprender da palavra, sobre as coisas que você precisa entender ainda do evangelho que você não entendeu. Deus ele quer seu coração. E depois disso, ele vai te dar as coisas que você quer. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Só que você precisa primeiro satisfazer os desejos do Senhor. E nisso mora a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo quer estar dentro de nós para que, assim, por meio da oração de línguas, por meio do Espírito Santo falando em nós, conosco, no nosso coração, a gente venha provar e ver a bondade do Senhor. A gente venha andar e ver o Senhor nas pequenas coisas do nosso dia. Às vezes eu e você, a gente é lubridiado e fica pensando, poxa, Deus, ele só é Deus na minha vida se acontecer uma coisa muito grande. Se eu conseguir um emprego muito bom, se eu conseguir um trabalho muito legal, se eu conseguir uma bênção muito bacana. E nós perdemos os detalhes de que Deus está, e muitas vezes, nas pequenas coisas. Deus ele te guarda de tanta coisa, cara. Deus ele te guarda de tanta coisa. E você não percebe. A ingratidão toma conta do seu coração. E aí o Espírito Santo passa longe de você. E aí o Espírito Santo passa longe do seu coração. E não essa é a vontade de Deus. O Espírito Santo é para você. A Bíblia fala que nós somos feitos justificados. E o que isso significa? A gente foi perdoado, pessoal. Jesus ele conta uma parábola, e eu acho essa parábola muito legal. Quem não sabe o que é parábola? Parábola é uma história. É uma história que Jesus contava para poder explicar alguma coisa para aquele povo. E qual era a parábola? Existia um escravo que ele devia 10 mil denários. 10 mil denários, pensa como se fosse 10 mil reais. Era um cara que devia 10 mil reais e ele devia muito dinheiro. E aí o rei mandou prender esse cara. E aí esse cara clamou por misericórdia. Rei, perdoa a minha dívida. Rei, não sei o que lá, eu tenho uma família, eu tenho tantos filhos. Como é que eu vou pagar essa dívida estando preso?
E a Bíblia fala que o rei teve compaixão daquele escravo, teve compaixão daquela pessoa e perdoou a dívida dela. O que isso significa? Aquele escravo, ele poderia ser solto se ele tivesse uma ordem para ele ser preso? Ele não poderia. O que isso significa? Que ele não era justificado. Mas a partir do momento que o rei perdoou a dívida dele, ele foi justificado. Ele não era justo, mas ele se tornou justo, porque o rei fez ele se tornar justo, perdoando a dívida dele, perdoando o pecado dele. Eu e você não somos justos por nós mesmos. E você tem que tirar do seu coração, você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que você é inferior, a ideia de que você é menor, a ideia de que você não pode, a ideia de que você não consegue, a ideia de que Deus não escuta a sua oração, a ideia de que Deus não escuta a sua voz. E isso é mentira. Mentira, pessoal. Mentira. Deus, ele escuta a sua oração. Deus, ele ouve o seu clamor porque você é filho. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. E Deus escuta a sua voz. Deus escuta a sua oração. E Jesus foi a pessoa que justificou a nossa vida, que perdoou os nossos pecados. Então, eu e você, a gente era tipo esse escravo que devia muito dinheiro. E a gente ia ser preso. A gente ia ser mandado para o inferno. Mas Jesus nos justificou. Ele perdoou a nossa dívida e nos colocou como filhos de Deus. Ele nos adotou. Nós somos chamados como filhos. Hoje eu e você podemos ser chamados como filhos de Deus. E isso é poderosíssimo. E a partir do momento que nós somos justificados pelo Senhor, nós podemos ter o Espírito de Deus morando em nosso coração. Então, o Espírito Santo é para você. Independentemente daquilo que você pensa, independentemente do que tem no seu coração. Se tem um pecado no seu coração, pede perdão e abandona. A Bíblia fala que todo aquele que pede perdão, confessa o seu pecado e abandona, já era. Deus jogou no esquecimento. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus te justificou através do sacrifício de Jesus. E você é justificado, meu irmão. Você é justificado, minha irmã. Então o Espírito Santo é para você também. O Espírito Santo é para você. Não fique pensativo quanto a, nossa, será que Deus quer me batizar? Nossa, eu nunca falei em línguas. Lembrando que o falar em línguas não é a única evidência de que você tem o Espírito Santo. Tanto que a Bíblia fala lá em Gálatas 5:22 que o maior fruto do Espírito é o amor. É o amor. E o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o tão conhecido capítulo do amor, né? Se eu falasse na língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. O maior fruto, a maior coisa que você pode entregar é o seu amor. A maior coisa que você pode dar para as pessoas é o amor de Deus que existe em você. É o maior fruto. Mas o falar em línguas é muito importante. Não abra mão desse dom que Deus tem para você. E o Espírito Santo é para você, pessoal. O Espírito Santo é para vocês, gente. O Espírito Santo é para nós. E ele está aqui neste lugar. Agora, eu quero conversar com vocês sobre o terceiro ponto, pessoal, dessa live. Agora, abre aí no versículo 46. Versículo 46. Atos capítulo 2, versículo 46. Vou recapitular aqui com vocês. O primeiro ponto. O Espírito Santo me dá ousadia e faz com que eu seja entendido. O Espírito Santo te dá inteligência para poder falar, para poder liderar. O Espírito Santo é quem vai te dar direção para que você lidere. O Espírito Santo é quem vai te dar capacidade para você liderar os seus jovens, para você aconselhar alguém, para você estar junto de alguém. Segundo ponto, o Espírito Santo é para você. Não duvide no seu coração. O Espírito Santo é para você. E ele é fiel. Ele com certeza vai te batizar. Agora o terceiro ponto que nós iremos conversar aqui. Antes de ler aqui o versículo 46, deixa eu só falar um pouco sobre esse terceiro ponto, porque esse terceiro ponto, ele não está relacionado ao versículo 46. E qual que é esse terceiro ponto, Diogo? Pessoal, o terceiro ponto é o seguinte: a sua vida deve espelhar Jesus. E por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar, lê depois o capítulo inteiro, pessoal, de Atos capítulo 2, vocês vão entender o que eu estou falando.
Se você ler lá, você vai ver que a passagem do Pedro, a pregação que ele deu para o pessoal, depois que o pessoal foi batizado no Espírito Santo e tudo mais, começaram a falar em outras línguas, era uma pregação que apontava para Cristo. Era uma pregação que apontava para o Senhor. E a vida do apóstolo Pedro foi apontada para o Senhor também. As atitudes dele foram apontadas para Deus. E o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, as atitudes que ele faz você tomar, faz com que a sua vida aponte para Jesus também. E onde eu quero chegar? A sua vida deve apontar para Jesus. Sua vida deve apontar para Jesus. A pregação do Pedro apontava para Jesus. Você deve ser uma Bíblia que todas as pessoas vão ler. Se eu chegasse no seu trabalho, ou se qualquer pessoa chegasse no seu trabalho e perguntasse, vamos supor, do Alan. O Alan tá aqui, eu acabei de ver que ele entrou. O Alan, chegasse no patrão do Alan, ou o Alan é o patrão e tal, chegasse no funcionário dele, falasse, e aí galera, como é que é o Alan aqui? O que o pessoal ia falar do Alan? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele tem que dar o testemunho dele. Eu estou usando o Alan como exemplo, porque ele é meu amigo, pessoal. O Alan tá aí na live, compartilhando, ele tá aí com a gente. O Alan é de Deus, pessoal. O Alan é um dos nossos líderes aí do São Sebastião. Ele é um cara de Deus, é um cara fiel aí a Jesus, pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai zoar o Alan depois aí, não. O Alan é um cara de Deus. Mas vamos supor que o Alan é um cara que dá mau testemunho no trabalho. E aí eu chegasse lá e falasse, e aí, o Alan, como é que é e tal, não sei o que. Ah, o Alan, cara, o Alan, na moral, ele pede pra sair mais cedo na quarta-feira pra ir pra igreja, mas eu nunca vi esse cara. Sim, se esse cara não falasse pra mim que era crente, eu nunca acreditava nesse cara, não. Será que as pessoas do seu trabalho falam isso? Você fala besteira no seu trabalho? Você fala besteira na tua faculdade? Tu vai lá comprar o lanche lá no intervalo, e aí tá o pessoal contando uma piada de quinta série, de mau gosto, falando, enfim, de muita coisa desprovida. E você entra na piada, você dá uma risadinha também, você conta uma lá. Isso não é de Deus não, cara. Isso não é de Deus. Deus não tem isso pra você. Você tem que sair dessa. A sua vida tem que apontar para Jesus. Eu não tô falando que você tem que ser um santarrão, não. Não tô falando que você tem que ser... Não, porque agora... Agora eu sou o maior santo da terra. Agora, meu Deus, para falar comigo tem que jejuar 40 dias e 40 noites. Porque agora eu e Deus, ó, lado a lado. Não tô falando que você tem que ser assim não, jacaré. Não tô falando que você tem que ser o santarrão. Mas você tem que ser inteligente. Você tem que oferecer a Deus um culto racional. E todos os dias Deus te chama para oferecer um culto racional. O culto racional é diário. É todo dia, cara. Não é só no dia que você vai para a igreja. Você não tem que ficar estancado ali na tua igreja todo dia, sendo piolho, e sair de lá e não conseguir aplicar nada na tua vida. Não é isso, cara. Não é isso. Não é isso que Deus quer de você. Na verdade, eu gosto muito dessa passagem, eu vou citar ela. Ela não tá no esboço, não. Eu até queria terminar mais cedo. Mas, pessoal, eu gosto muito dessa passagem, não tem como eu não citar ela. Mas a Bíblia fala que quando Jesus estava prestes a morrer, tá aí a galera rindo do jacaré aí, a Cláudia, o Isaac. Pois é, pessoal, essas pessoas aí que vivem de hipocrisia, elas são todas jacarés. Comenta aí o jacaré aí, põe o emoji do jacaré aí na live aí, pessoal. Então vamos lá. Jesus, quando ele estava prestes a morrer, para poder ressuscitar depois, ele estava com os discípulos. E a Bíblia fala que os discípulos, eles estavam lá com Jesus e tal, para poder proteger ele de alguma coisa, de algum romano, de algum soldado que pudesse ir lá. E aí o que rolou? Jesus teve um encontro lá com o Moisés e um outro profeta que me foge a memória agora, que me fugiu a cabeça. Mas Jesus estava lá encontrando com essa galera. O pessoal do jacaré aí. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, vamos montar uma tenda? Aqui tá bom demais. A gente tá aqui todo mundo juntinho, todo mundo aqui legal. A gente tá todo mundo bacana aqui em cima desse monte. Vamos ficar aqui. Jesus falou para os discípulos: ó, a gente não vai ficar aqui não. Olha lá, debaixo do monte.
No pé do monte já tinha uma multidão esperando Jesus. E Jesus falou para eles, a gente não vai montar tenda. A gente não vai ficar aqui. A gente tem que descer. A obra de Deus, ela só cresce quando a igreja vai para os lugares que precisam ser acolhidos pela palavra de Deus. Como que um enfermeiro, ele vai glorificar o Senhor no trabalho e assim ganhar uma alma para Jesus que está ali morrendo, ali na UTI, ali no hospital, se ele vai ficar a todos os momentos dentro da igreja? Se ele vai ficar aprisionado ali dentro? Ele precisa sair para poder glorificar a Deus. Tem até um livro da nossa igreja que ele é muito bom, Conquistando Almas no Mundo, onde elas estão. O nosso pastor, o pastor Eduardo, ele pediu para os obreiros lerem esse livro um tempo atrás e ele me edificou muito. Eu li ele depois em outra oportunidade e ele falou muito ao meu coração quanto a evangelismo. Porque às vezes a gente é cristão dentro da igreja e não quer ser fora. Às vezes você é bombeiro, que está aqui na live, você é um profissional da saúde, você é um profissional, sei lá, você trabalha com engenharia elétrica, você, enfim, faz estágio na Anvisa, faz estágio, enfim, em qualquer lugar, em alguma clínica, em algum lugar que você gosta de trabalhar. Ah, Diogo, estou fazendo esse estágio aqui porque ele combina com a minha graduação, estou fazendo, sei lá, estou fazendo administração. E aí vou fazer um estágio aqui no Senac, ou um estágio em alguma empresa que é relacionado a isso. Você não está no Senac em vão. Deus te colocou lá no Senac. Você não pode ser cristão só dentro da igreja. Você tem que ir lá e falar. Você tem que ir lá e observar uma brecha. Sentou um cara do teu lado. O cara sentou lá e fez assim. Meu irmão, esse cara não tá bem. Chega nesse cara e fala assim, e aí, mano? Como é que você tá e tal? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Aí o cara, pô, muito problema na minha vida. Minha vida tá muito complicada, não sei o que lá. O que você vai fazer? Ô, meu irmão, eu vou orar por você, cara. Ô, conta comigo. Conta comigo, eu tô aqui contigo. A gente tá trabalhando aqui todo dia. Conta comigo, cara. Deus é contigo. Vamos ler aqui depois um versículo, uma palavra. Deus vai fortificar seu coração. E isso vai mudar o dia daquela pessoa. E isso vai mudar. Quando você vê aquela pessoa tá indo pra igreja com você. Depois ela tá batizando. Depois ela tá participando do grupo jovem. Depois ela tá fazendo a grade. E aí? A obra de Deus expandiu ou não? Expandiu, porque ganhou uma alma. Ganhou 10 almas, ganhou 50 almas. Assim nós iremos expandir. Assim nós iremos crescer. A gente não nasceu para ficar todo mundo grudadinho. A gente nasceu para se espalhar. E assim a palavra ser levada. Se os discípulos ficassem em Jerusalém, a palavra nunca ia chegar até nós, muito provavelmente. Porque ia ficar todo mundo no mundinho ali judeu, no mundinho judaico, onde tinha os romanos ali também, que botava arma ali no povo ali, não, vocês vão ser escravos nossos, não sei o que lá. E aí a palavra nunca ia chegar. A palavra nunca ia chegar para nós. Deus nos chamou para que a gente pudesse ir lá e pregar. Para que a gente possa ir e pregar. E isso aqui fala muito sobre sua vida e espelhar Jesus. Sua vida tem que espelhar Jesus. E o que é espelhar? É um espelho, pessoal. Eu estou aqui olhando para o meu celular e eu estou vendo a minha imagem. Toda vez que eu olhar no espelho, eu preciso ver a imagem de Jesus em mim. Eu preciso fazer com que as outras pessoas vejam a imagem de Cristo em mim, através das minhas atitudes. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem é do céu não deixa marcas do inferno na terra. E isso é verdade. Quem é do céu não deixa marcas do inferno na terra. Se você tem deixado marcas do inferno na terra, você precisa mudar. Deus não te chamou para isso. Agora finalizando, versículo 46, para a gente poder ir para o final da live aqui. Vou ler aqui, pessoal. E perseverando... Um comentário aqui que eu fui ver aqui, pessoal. Mas vamos lá. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Agora eu vou ler esse versículo 46 em outra tradução, pessoal. Essa outra tradução que eu vou ler vai ser a tradução NVT, Nova Versão Transformadora.
Atos capítulo 2, versículo 46, na versão NVT. Essa versão que eu li agora é a versão ARA, se não estou enganado. Almeida Revista e Atualizada. E agora eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Por que eu vou ler aqui em outra tradução? Para poder facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Versículo 42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava almas naquela igreja. Pessoal, olha que incrível. E aqui está o quarto ponto da nossa live. O brilho de Deus em você deve iluminar as pessoas à sua volta. A Bíblia fala, igual eu já comentei aqui no... Os discípulos iam de cidade em cidade. Iam de cidade em cidade. Iam caindo na graça de todo o povo. O brilho de Deus resplandecia na vida daqueles discípulos, na vida daquelas pessoas. E o brilho de Deus, ele reflete na tua vida, mano. Ele reflete na sua vida, minha irmã. Ele reflete na sua vida. Ele reflete no seu coração. Quando as pessoas estão perto de você, elas se sentem perto de Jesus. Se isso não está acontecendo, você precisa mudar o seu relacionamento com Deus. Você precisa investir mais tempo. Investir mais tempo no relacionamento. Você precisa orar mais, jejuar mais, ler mais da palavra. E aqui voltando ao tópico de ser bom de relacionamento, que é uma coisa que eu comentei no início da live. Pessoal, Deus quer te usar. Deus quer usar vocês. Mas será que você é bom de relacionamento para isso? Se você não for bom de relacionamento, a sua mensagem não vai chegar. Você não vai conseguir ganhar ninguém. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se você não for bom de relacionamento. Você sempre vai empacar em algum lugar, em algumas pessoas, ou então em todas as pessoas, e você vai colocar a culpa no sistema, achando que o sistema é cruel, que todo mundo foi ruim com você, sendo que na verdade você precisava mudar. Isso é cruel, pessoal. Você não pode ser enganado por Satanás. Satanás quer enganar você, mas você não pode deixar isso acontecer. O Espírito Santo fazia com que os discípulos caíssem na graça de todo o povo. Mas os discípulos também eram um bom de relacionamento, pessoal. Deus, ele vai fazer você cair na graça de todo o povo. E aqui eu vou contar um testemunho para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu participo de um grupo cristão na minha faculdade chamado Vinde. E hoje eu tenho a oportunidade de liderar esse grupo. Estou liderando esse grupo desde janeiro. Desde março, na realidade. Desde março desse ano. E Deus, ele tem me abençoado muito. Deus usou muito esse grupo para poder abençoar a minha vida de diversas formas. Eu fui muito abençoado no Vinde. Muito abençoado. Muito, 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 muito. E em muitas oportunidades, a gente ia fazer evangelismo na faculdade. E aí, nos primeiros dias que eu fui nos evangelismos que a gente fazia na faculdade, que a gente faz na faculdade, eu orava a Deus. E aí, um dia conversando com um amigo meu do Vinde, ele mencionou esse versículo, essa passagem de Atos 2, versículo 46, que os discípulos iam de cidade em cidade e eles iam caindo na graça de todo o povo. E aí, o que rola? Eu comecei a orar a Deus. Comecei a orar a Deus e pedir para Deus: Deus, faz eu cair na graça dessas pessoas. Faz essa pessoa que acha graça dos meus olhos. Faz essa pessoa escutar a mensagem. E para resumir o testemunho, pessoal, eu orava a Deus nesse sentido. E aí as pessoas ouviam a palavra. E essas pessoas iam no Vinde depois. Elas iam nas reuniões que a gente fazia na época, que a gente faz até hoje. E muitas dessas pessoas que a gente evangelizou, com esse entendimento, com essa sabedoria, estão até hoje no Vinde. Estão até hoje servindo lá. São pessoas de várias igrejas, são pessoas de vários ministérios. Deus, ele quer dar isso para nós. Pede para Deus: Deus, faz eu cair na graça dessas pessoas. Deus, faz eu cair na graça desse povo. E Deus vai te abençoar. A igreja primitiva vivia em comunhão, pessoal. E isso alegra o coração de Deus, sabe por quê?
Porque quando eu estou em comunhão com outras pessoas, Deus ele faz eu melhorar pontos que às vezes eu não vejo. Então, um exemplo, se eu estou aqui com o Isaac entrou aqui na live, Isaac Enf, e aí Isacão, beleza, mano? Tem a Camila aqui também, que entrou na live. Se eu tô se eu tô lá na igreja lá, e tem o Isaac, tem a Camila, tem o Radisson, enfim, tem a Cauane também, tem a galera lá, e aí a Cauane começa a falar umas paradas nada a ver, e aí eu dentro de mim fico, meu Deus do céu, olha o que a Cauane tá falando, meu Deus do céu. E começa a me segurar, e pimba, Deus me faz lembrar que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz que eu tenho que ser paciente. Deus, através da comunhão, faz com que a paciência seja trabalhada dentro de mim. Se você ler lá, Gálatas capítulo 5, 22, a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E o fruto precisa ser exercitado todo dia. E durante a comunhão, Deus ele faz com que essas coisas sejam exercitadas. E você seja um filho melhor. E você seja uma pessoa melhor, um cristão melhor. E aqui, pessoal, nós vamos para o final da nossa live. Quero só recapitular com vocês os nossos 4 pontos, hein? Os 4 pontos dessa live. Primeiro, o Espírito Santo faz com que eu consiga falar com ousadia, de uma forma que todos entendam. Segundo ponto, o Espírito Santo é para você. O terceiro ponto, sua vida deve espelhar Jesus. E o quarto, o brilho de Deus em você ilumina a vida das pessoas à sua volta. Então, pessoal, é isso que Deus tocou no meu coração para poder trazer para vocês hoje. Quero fazer uma oração aqui para a gente poder encerrar. E, pessoal, alguém aqui tem algum pedido de oração para que nós venhamos orar no final? Ontem nós oramos pela água. Nós oramos aqui pela saúde de algumas pessoas que pediram oração aqui nos comentários também. Comenta aí, pessoal, você tem algum pedido de oração? Ah, Diogo, eu quero orar pela minha igreja. Ah, eu quero orar pelo JQV da minha cidade. Lembrando que aqui tem a galera aqui de outros estados também. Galera de Minas Gerais, galera de São Paulo, galera do Rio de Janeiro que acompanha a gente. De outros estados aí que eu não mencionei também. Deus abençoe vocês. Estamos juntos para crescermos todos no corpo de Cristo. E assim fortalecer a nossa união cada vez mais. Pessoal, então eu vou orar para a gente poder encerrar a nossa live. Hoje, quarta-feira. Dia 3 de setembro. O dia que Deus escolheu para que nós façamos essa live. Eu tenho certeza que foi uma bênção. Foi uma bênção, pessoal. Deus falou muito comigo através desse estudo aqui. E foi muito legal preparar ele para vocês também. Neta colocou aqui, eu quero que ore por mim mesmo. A Bia colocou aqui, oração pelos meus sobrinhos, que estão com muita febre. Beleza, pessoal. Eu vou orar aqui então, em nome de Jesus. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver voltando de casa, se une aí comigo em oração. Você que está em casa também, une aí comigo, pessoal, em oração. Feche seus olhos se você está em casa. Vamos orar juntos aí em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nesse momento, pedimos que o Senhor, meu Deus, venha tocar o nosso coração, tocar a nossa mente. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse segundo dia de live. Muito obrigado porque o Senhor tem usado, Jesus, esse momento para poder falar ao nosso coração, para trazer vida, para trazer luz no nosso coração, luz ao nosso caminho. Nós precisamos, Senhor, da Tua luz. Nós precisamos, Senhor, da Tua, meu Deus, do Teu amor no nosso coração. Por isso nós te pedimos, Jesus, capacita a nossa vida, nos ajuda a colocar em prática, meu Deus, essas palavras, nos ajuda a colocar em prática, meu Deus, essa pregação, meu Deus, que foi feita hoje, meu Deus, em Atos capítulo 2, nos ajuda, meu Deus, e nos dá entendimento, mais entendimento sobre a Tua palavra, mais entendimento sobre quem o Senhor é, mais entendimento, Senhor, sobre as coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. E nós pedimos, Jesus, cura a nossa vida, cura o nosso coração. Meu Deus, abençoa o JQV, meu Deus, de Brasília. Não só o de Brasília, meu Deus, mas o do Brasil, do mundo. Toca, meu Deus, nos estados, meu Deus, que estão trabalhando com os jovens. Meu Pai, em cada igreja, meu Deus, cada líder, meu Deus, que está aqui nessa live também. Meu Deus, abençoe, Jesus, cada um, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, possa tocar, meu Deus, cada liderança, tocar cada um de nós.
e assim possamos ser abençoados pelo Teu poder, abençoados pela Tua luz, iluminados pelo Teu amor, Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós queremos. Abençoa, meu Deus, a juventude do Distrito Federal. Toca, meu Deus, faz prosperar, faz crescer, Jesus. Abençoa, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado através de tudo, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja também, meu Deus, a Igreja da Graça, o nosso ministério. Abençoa os nossos pastores, Senhor, o nosso pastor de Brasília, o pastor Eduardo. Meu Deus, abençoa, meu Deus, o missionário, o pastor Jaime. Abençoa as nossas lideranças, Senhor, abençoa a nossa vida. É o que nós pedimos, Jesus, em que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, através das próximas lives, através das próximas pessoas que virão, através das próximas coisas que acontecerão, em nome de Jesus. E nesse momento, meu Deus, eu oro, meu Deus, pela vida das pessoas que pediram oração, meu Deus, a Neta, meu Deus, a Bia que pediu oração, meu Deus, pelos sobrinhos. Meu Pai, abençoa, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas, a saúde da Maria Luísa. Meu Deus, toca no mais profundo do coração, dá cura para essas pessoas, cura na alma dela, cura, meu Deus, na alma, meu Deus, desses meninos que estão com febre, dá cura, meu Deus, no corpo, na mente, que o Senhor, meu Deus, possa fazer, meu Deus, recuperar, fazer levantar. Assim como diz a Tua palavra em Tiago, capítulo 5, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Meu Deus, nós estamos aqui orando com fé. Estamos aqui, meu Deus, orando e crendo no Teu milagre, crendo na Tua provisão, crendo na Tua cura. Meu Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor levantaria essas pessoas. A oração da fé salvaria o doente. Meu Deus, salva essas pessoas, dá cura para elas. Meu Deus, abençoa a saúde. É o que nós pedimos, Senhor, e determinamos. Abençoa a nossa vida. Meu Pai, o restante da semana, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado, o domingo, que o Senhor, meu Deus, possa tomar a frente de tudo. E que o Senhor, meu Deus, possa ser o Senhor e o primeiro na nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Está encerrada a nossa segunda live, o nosso segundo dia de propósito. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Eu vou estar aqui abrindo a live de novo, às 22 horas, na quinta-feira. Amanhã nós iremos falar sobre o terceiro capítulo do livro de Atos. Não perca, pessoal. Essa série aqui vai ser muito boa, vai ser uma bênção. Vamos aprender juntos sobre a palavra do Senhor. E se você ficou desde o começo até o final dessa live, coloca um jacaré aí, pessoal. Coloca um jacaré aí nos comentários, fazendo referência ao adjetivo que nós colocamos aqui para o jovem que é vacilão. Aí a Micaela colocou um jacaré aí, tem mais pessoas colocando jacaré. Valeu, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.